Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, estamos aqui de volta no nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente tem um encontro marcado aqui, eu, Andréia Vieira, ou mais conhecido como Andréia da Marchinha, aqui juntinha com vocês, aqui nessa programação abençoada. Gente, hoje a minha convidada é uma convidada muito especial. Mas antes de eu falar da minha convidada hoje, que é super, ultra, mega especial, eu quero chamar você aqui para você apertar aí o sininho, dar o seu ok, seu joinha, né? Fazer a sua inscrição aí para poder enganjar a nossa programação, compartilhar, porque a gente precisa desse engajamento para a gente melhorar cada vez mais e também dizer, gente, pode dizer, prefiro assim, prefiro desse jeito, a gente está aí para informações, ok? Eu também vou deixar aqui embaixo, que o nosso amigo Carlos, nosso produtor, ele vai colocar o link de um projeto que vocês vão amar, mulheres. Vocês aí que não tem tempo de sair de casa, se não pode sair de casa porque tem filhos, não pode trabalhar fora, você precisa conhecer esse link aí que vai ser colocado aí embaixo. Não é aqui na tela não, vai ser colocado aí na barra aí do vídeo, vai ficar gravado aí para vocês, tá bom? Que vocês vão acessar o link e vocês vão entender que projeto é esse de vendas maravilhoso que está mudando a vida das mulheres. Então, você vai ter já os produtos para vender, que é produto de emagrecimento e outros produtos que você poderá vender na sua própria bio e você, ter o seu dinheirinho extra aí, com toda facilidade, ok? Então, depois você procura aí o link que vai estar aqui embaixo e você vai saber de todas as informações. Mas, se você quiser também ligar para a gente, nossos telefones já estão abertos aí, no 21 97 666 0016. Aí você vai ficar sabendo aí tudinho como é que isso funciona, para você ganhar um dinheirinho extra, ok? Bom, gente, agora aqui eu vou falar aqui hoje com a nossa convidada, super, ultra, mega, né, especial aqui, que a gente tá na nossa programação. Primeiro dizer que é uma satisfação porque, assim, quando a gente fala, né, de ministério infantil, né, então a gente, como a gente trabalha com isso há muito tempo, a gente fica assim, com o coração apertado quando a gente, né, encontra as nossas irmãs, as nossas amigas aí pelo campo. E hoje você vai contar muita coisa pra gente, então quero falar aqui com a tia Lila. Tia Lila, tudo bom, tia Lila? Tudo bom, estou muito feliz, muito obrigada por essa oportunidade, eu fiquei muito feliz com esse convite e Deus é bom, né? Deus é bom. E assim, você já veio assim toda nas cores da história da salvação, isso, né? Do plano da salvação, que é uma marca nossa, né? Verdade. De evangelismo, de ensinamento, quer dizer, é um compacto de tudo aquilo que é a nossa caixinha emergencial, vamos dizer assim. Verdade. Se a gente não puder fazer mais nada para evangelizar com essas cores, a gente consegue mandar mensagem. Consegue levar a criança a Cristo através da mensagem, né? Do livro Sem Palavras, que é o livro que a gente ministra para as crianças. Nosso livro de prática, né? Antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero saber quem é a Lila em casa, onde que serve a Deus, né? Conta um pouquinho aí faz a sua apresentação. Assim, eu sou Lila, mas o meu nome é Marília Reis. No Ministério Infantil eu sou a tia Lila, há mais de 28 anos. E sou da Assembleia de Deus de Pilares, pastor Jailson Rodrigues, caminhando para os 10 anos já lá, né? A igreja que eu antecedia da DEP, que eu gosto muito de falar com uma honra, o Ministério Fé para Todos, eu amo meu pastor Valmir, e hoje eu estou como ovelha do pastor Jailson lá na DEP. Sou mãe de um menino de 21 anos, como toda mulher, né, lava, passa, cozinha, né, e tem o trabalho missionário também. Então, a gente tem que encaixar tudo isso naquele momento, na nossa hora, né? Casa, igreja e também, às vezes, os lazeres, né? E ainda tem a parte do evangelismo, isso, que é levar a Cristo para toda criatura. E que a gente, uma vez que a gente se envolve com esse ministério, nunca mais a gente quer sair, né? E assim, sabe o que eu penso, Lila? Que para cada tia, né? Vamos dizer, para cada líder de ministério infantil, Deus deu dentro desse chamado as múltiplas funções. Assim. Verdade.
Umas tias desenvolvem a palavra no campo mesmo, né? Como tia, vai lá no campo Verdade. e desenvolve. Outras tias desenvolvem esse mesmo chamado em outros departamentos, na área da saúde, na área da Verdade. cultura, né? No meu caso, na área da comunicação. Eu, contadora. Exatamente. Então, assim, a gente consegue ser a mesma tia em todos os lugares, com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho, em várias partes diferentes, né? E todas nós desenvolvendo esse mesmo ministério, fazendo crescer para a glória de Deus. Mas a pergunta, Lila, que foi tema aqui, né? Que a gente vai começar agora a entrar numa parte mais assim preocupante, Sim. né? É o destino do Ministério Infantil. Porque, assim, vamos ser sinceras, eu sou nascida e criada no Evangelho, né? Nunca me desviei do caminho do Senhor, sempre fui orientada e criada nesse conhecimento. Mas desde que me entendo, desde novinha, com 8, 9 anos, que já participava, já era auxiliar de Ministério Infantil, que eu era auxiliar da minha mãe, que já era professora. Então, eu já observava, com muito pequenininha, a carência e a falta de apoio aos recursos para se evangelizar as crianças. É verdade. Só que o tempo passou, isso já tem mais de 30 anos. E como que você vê esse destino, né? O destino. Será que o Ministério Infantil ele persiste ou ele tende a acabar ao longo do tempo por conta desse não olhar, né? Dessa falta de olhar? Olha, é bem verdade que há uma necessidade muito grande do nosso pastor apoiar. Graças a Deus, ele me apoia, mas existem igrejas que não apoiam. Mas isso não é motivo para desanimar. Porque eu acho que o maior recurso está aqui. O maior recurso está aqui. Aqui tem a resposta para tudo. É bem verdade que trabalhar com criança a gente precisa do lúdico. Precisa de mostrar uma figura, mostrar alguma coisa para a criança. Mas, no meu caso, além da minha igreja investir, eu também corro atrás de aprender a fazer alguma coisa, um recurso, para poder ministrar para minhas crianças. Agora, eu acho que quem realmente tem esse chamado para trabalhar com as crianças e realmente entendeu o seu chamado e gosta, vai por amor, eu acho que não é porque a igreja não investe que você não vai fazer. Você pode fazer. Pode fazer. Porque eu procuro aprender, eu vou para seminários, tem internet pessoas boas que explicam como é que faz um recurso. E gratuitamente. Né? Gratuito. A internet tem muita coisa. Isso é verdade. Eu, graças a Deus, eu tenho habilidade para fazer não tenho habilidade de fazer rosto de personagem, mas outras coisas eu tenho habilidade. Então, o rosto eu já pego tipo um molde. Mas as demais coisas compro borracha e faço. Então, eu acho que não tem desculpa para não fazer um bom trabalho com as crianças. Não tem desculpa. Dá para fazer. Então, assim, eu volto aqui lá no meu passado, né? Lá onde tudo se iniciou, porque, na verdade, eu já muito novinha auxiliando minha mãe, e eu observava isso. E nem tinha isso, né? Exatamente, eu ia te falar isso agora. Os recursos eram muito escassos, né? Não tínhamos computador, não tínhamos internet, não tínhamos WhatsApp. Não sabia cortar uma EVA. Inteligência artificial. Nadinha. Nada disso. Então, e além disso, além de tudo isso, a minha mãe, como era missionária, fazia missões em campos extremamente precários. Então, fomos em lugares improváveis. Fomos em lugares onde tínhamos que andar 8 quilômetros para pregar para 3 crianças. Ia. E nós íamos. É como se tivesse milhares de crianças. Como se tivesse o amor milhares. É o mesmo. É dessa forma. Sabe? Então, assim, eu acho que isso foi cultivado de tão boa forma dentro de mim que eu me alegro de ver uma criança. Eu também. Para mim, tanto faz se eu pregar para uma criança ou se eu pregar para 200. Isso. Se eu tiver que marchar na marchinha com uma criança, eu tô tão feliz como se eu estivesse marchando com 200, com 1000. Jeito. Só que Jesus foi tão bom que me deu 3.500, tá? Dá licença. Só que assim, não é por isso. Não é por isso que eu não deixei, porque isso foi trabalhado muito assim dentro de mim, esse pensamento. Então os obstáculos não me vêm. Mas assim, é preocupante, sim. É preocupante. Né, no contexto de hoje, porque a gente não vê em nenhum lado esse tipo de investimento, né? Esse tipo a gente vê em algumas denominações, a minha, por exemplo, é bem abastada disso, não tenho que reclamar, que a minha igreja
funciona. Mas a gente sabe que uma parte ou uma boa parte dela não funciona. Porém, se a gente olhar o outro lado, o lado avesso, né? O que o mundo traz é muito largo. É um investimento surreal. De roupas, desenhos, brinquedos, animações, né? Material infantil, mensagens, vídeos, novelas. Cara, é um desenhos negócio... animados também. Desenhos animados. É um negócio assim, infinito. Surreal. É um negócio surreal. infinito. Que parece até que a gente está na idade da pedra em relação Exatamente. a essa galera toda. Eu me sinto Você meio resumiu, assim. isso é verdade. Então, eu passei a entender que eu precisava fazer algo nesse sentido. Então, eu corri para o lado das leis, para o lado dos projetos, das políticas públicas de proteção. Eu comecei a me enganjar, de verdade, a me aprofundar nisso aí. Obviamente que eu arrumei muito mais inimigos do que antes. Com certeza. Mas eu passei isso. Agora, como você está na linha de... Não que eu tenha deixado de pregar, que eu continuo trabalhando com as crianças, mas o meu campo maior, a minha atuação é dentro do jurídico, dentro da política, porque é lá que eu consigo melhorar as coisas para vocês, para nós. Mas você que está no campo diretamente, até viajando, como que você vê isso nos outros lugares que você vai? Além de Caxias, além do Rio de Janeiro, que você já viajou para fora até do país. Como que você vê isso? É igual nesses outros lugares ou não? Eu senti uma diferença muito grande quando eu fui para os Estados Unidos. Embora a igreja que eu fiquei é uma igreja assim excelente. A pastora ela é formada, psicopedagoga, ela tem material da PEC, ela tem muito material para trabalhar com crianças, tanto que eu não precisei levar meu material, que ela já tinha o que eu precisava. Porém, outras igrejas eu não via. Tinha muitas carências. As crianças, elas gritam querendo Jesus. Caramba. Não que a nossa não grite. Mas a nossa criança aqui no Brasil, ela canta, ela dança, ela tem ora, contato, ela né? fecha os olhos, ela intercede, ela até ora por outra pessoa. Isso. Ela impõe a mão às nossas crianças. E eu já vejo a criança de fora não querendo menosprezar, é o que eu vi. São crianças carentes em tudo. É uma dificuldade para cantar, é uma dificuldade para prestar atenção, mas você vê a sede. Tia, eu quero ir para o culto, minha mãe não me leva, vem me buscar. Muitas crianças ouviam assim. Então, muitas das vezes as pessoas pensam que a gente vai para o Ministério Itinerante para conhecer países. E é bem verdade que, é claro que vai ter um dia que você vai conhecer onde você está. Mas a maioria dos dias, você está ali, ó. Eu ficava durante o dia escrevendo o que eu ia fazer no domingo e ia mostrar ante o pastor o que eu vou alimentar as crianças da igreja dele. Então, Você fez evangelismo de rua lá? Fiz evangelismo de rua no centro de Orlando. E os jovens dessa igreja são maravilhosos. E as crianças aceitaram Jesus? Nossa, meu Deus, criança, adultos, jovens, rapazes já, sabe? Chamando e falando que já foram da igreja e que bom que vocês estão aqui no meio da gente. Vocês vieram até aqui e eles se abraçavam, pediam oração. É uma coisa assim que, meu Deus do céu, por que ficar dentro de 4 paredes a vida inteira? Por quê? Se o id na Bíblia, ele não fala assim, se você quiser ir por todo mundo, você vai. Quando der, ide por todo mundo. Não, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não importa quem é, embaixo do céu, toda criatura. Entendeu? Então, aonde é? E eu comecei um projeto agora na minha rua, porque eu estava me incomodando ir para outros países, se do meu lado tem criança gritando. Eu sempre pensei nisso também. E eu já estava sem graça, sabe? Eu pegava minha turminha, os meus recursos, tudinho, já estava pegando, ia para o aeroporto, para a rodoviária. Opa! Tem alguma coisa aí faltando? Essas crianças que estão crescendo do seu lado, que você sabe que os pais nunca levaram para a igreja. Agora é o segundo domingo que eu estou com esse trabalho lá na minha rua. Sabe? Eu tenho sede por criança, sede. Porque o diabo, ele tem sede 24 horas, ele não dorme. Nós temos um momento que a gente deita e dorme. O ser humano deita e dorme. Ah, mas eu tenho insônia, mas em algum momento vai dormir. Mas o inimigo não dorme. São 24 horas planejando atacar as famílias. E principalmente as crianças. As crianças. Né? Principalmente o alvo dele. Eu lembro que a pastora Antonieta Rosa, uma vez, me chamou. Eu fui para um evento da CPAD, da Mega Story, né? Que é no centro do Rio, aquela loja da CPAD. E aí ela soube que eu estava lá, ela me chamou e disse da visão que ela teve do inferno, né? E dos demônios fazendo a reunião
para matar as crianças no útero. Porque ele já tinha mexido com todas as classes da sociedade. O idoso, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente. Aí deturpou tudo. E aí só faltava mexer com o nascituro, né? Com o feto, com o embrião. Verdade. E aí ela falou assim, aguarde que você vai ver. Falou para mim, aguarde que você vai ver um surto de problemas mentais que as crianças vão nascer. É o que a gente tá vendo. Quem tem olhos vê. Calma aí. Antes disso, ela falou assim, ele vai mexer lá no útero da mulher, não vai matar não, ele vai deixar crescer para que aquela criança nasça com dificuldade de entender o seu próprio sexo. Tá repreendido em nome de Jesus. Entendeu? E aí começou a zika, veio aquele surto, 2 meses depois, veio o surto, aí eu procurei ela, falei, aqui, irmã, o que está acontecendo? Ela falou, não, mas espera que vai ter mais. Deus mostrou para ela. Ela mostrou. Aí ela chorava, ela gritava, ela falava assim, clama pelas crianças, clama. Eu falei, mas eu tô sozinha, irmã. Eu teve uma fase na minha vida, não sei se você já passou isso, que eu acho que toda tia passa, que eu achava que eu estava sozinha na história. Oi, colega. Ele aqui, Oi, né? colega. Então eu ficava com aquela neura. Não, parece que eu não estava enxergando mais ninguém, sabe? Era só eu. Aí depois eu falei assim, quer saber, com a palhaçada Vai eu disso, mesmo. Vai eu mesmo. Eu com Deus já tá bom demais. O resto Deus vai mandando. E foi onde tudo surgiu. E aí eu ficava falando com ela, eu tô sozinha. Não, você não tá sozinha, Deus está contigo. E começou a ministrar sobre mim. Né? Até esse dia eu encontrei com ela na igreja mesmo, falei sobre isso, ela lembrou. Mas hoje já entrou no lado do autismo, né, e tal, não falando nada, né, que todo mundo tem os seus graus. Exatamente. Mas assim, a gente sabe tá, assim, o contexto que é a história, né, a gente sabe o fundamento disso tudo. Então, assim, isso é um agravante, né, e como que você, como líder de Ministério Infantil, você também tem seu grupinho, né, na igreja. Eu tenho uma líder, eu sou liderada. Sim. Eu sou liderada, eu tenho uma líder. Então, eu tenho minhas escalas na igreja. Isso. E tenho meu itinerante também. Então, você como tia ali daquele momento ali, como que você vê isso também na sua própria igreja ali? Esse contexto? Olha, graças a Deus nós temos bastante crianças típicas. Sim. Temos a idade de... A minha turma é há 10 anos já, né? Tenho orgulho da minha turma de sementinhas, né? Há 10 anos, quem você pegou lá atrás hoje já tem 20, né? Já tá verdade, mesmo, né? Verdade. Já sou tia-avó no Ministério Infantil. Eu já dou aula pro filho dos meus alunos. Então, assim, graças a Deus nós temos uma equipe preparada para receber essas crianças na inclusão. Nós temos. Sim. Essas crianças. E graças a Deus, essas crianças, elas chegam de um jeito... Depois de um mês, a gente já vê a evolução. A gente já vê a evolução. Criança que não falava, já fala Jesus, eu amo Jesus, dá glória para Jesus, sabe? Já canta louvores. Eu tenho um menino de 6 anos, ele ama quando eu faço o momento do louvor. E às vezes ele fala, por exemplo, eu tô contando assim, Deus é tão bom. Aí ele vem, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Eu já deixo Deus é tão bom e começo, Deus é bom pra mim, que é uma outra musiquinha. Então a gente vê que as nossas crianças, elas chegam de um jeito, o pai entrega de um jeito, e em pouco tempo a gente já vê o Senhor trabalhando, a gente já vê o Senhor trabalhando. Tá chegando criança nova agora esse mês. Mais uma leva nova. Tá chegando uma criança nova. É aqueles que a gente já colocou na direção do Senhor, já dá tempo de a gente dar mais atenção nesses que estão chegando. É fácil? Não é. Porque nós temos que estudar. Misturam tudo na sala. Tudo junto, né? Não tem sala separada não, né? Não. A gente também faz isso. É uma professora, uma auxiliar e uma inclusiva. Isso, é desse jeito. É assim, desse jeito. E às vezes, e eles são seletivos, né? Ele às vezes só quer você que é a professora. E você que vai trazer a palavra naquela turma, mas é você que eles querem. Mas assim, graças a Deus, na nossa... Eu tô falando pela minha igreja. Isso. A gente vê... A criança chega, a gente estuda, porque às vezes os pais não dão a informação devida. Tem uns pais que falam, é isso, laudado. Tem criança que não é laudada, mas a gente já tem a visão. Então a gente já trata, não expõe essa criança, mas também já tem um tratamento até que o pai venha dar o laudo e falar, não, realmente é isso, porque tem uma represária dos pais. Tem. Eu vejo os dois lados. Eu vejo os pais que têm represária e vejo dos outros que supervalorizam o negócio. Eu vejo os dois lados. Aí, tipo, quem supervaloriza, tu não pode nem encostar. Porque, infelizmente, o autismo já virou comércio. Isso. Aí tu não pode nem encostar na criança. Porque senão... Eita,
tenho isso, eu tenho aquilo. Então, tu não pode nem postar. Vamos lá, E graças tem a o Deus. outro lado de pais que fingem que não estão vendo a situação e a gente tem que lidar com isso. E o que eu acho bonitinho também, que as nossas crianças típicas, elas já entendem. E elas levam uma no boa, início teve uma dificuldade. Ele tá correndo, vou correr também. Ele levantou, vou levantar também. Porque era tudo novo. Hoje, as nossas crianças é uma bênção, elas já sabem, elas não se incomodam, elas já sabem como tratar, sabe? Ela vê um amiguinho em pé, ela já sabe por que ele tá em pé. Né? Eu até me arrepio, sabe? Porque elas veem aquele amiguinho fazendo algo que fora um pouco, já sabe. Não fica, eu me arrepio. Eles não ficam apontando, já sabe, eles continuam o trabalhinho deles, sabe? Chama, vem. O que foi? Que é isso aqui? É muito lindinho lá na minha igreja, sabe? Eles já aceitam, eles são inclusivos, as crianças da minha igreja. Já sabem, já. Muito é bom, muito bonitinho. Né? Fala pra mim, nesse caminhar seu, né? São quantos anos no Ministério Infantil? Olha, lá no início, a minha irmã mais nova, ela é mais nova que eu, 10 para 11 anos. Eu não sabia do meu chamado. Eu já amava criança, já amava e não sabia por quê. Quando ela nasceu, ela era minha boneca, minha tudo, eu fazia tudo pra ela. Aí, quando eu fiz 16, eu fui trabalhar, eu já pensava no primeiro salário com minha irmã. Eu não sabia do meu chamado. Não era evangélica, minha mãe, porém, já era. E aí, depois eu comecei a levar crianças de família para festinhas. Posso levar sua filha para festinha tal? Era assim. Quando eu me converti em 87, já me entreguei a minha idade, em 87, quando eu me converti, eu já comecei a pegar grupinho, que na época era mocidade, grupinho de crianças. E aí eu já comecei a trabalhar com crianças, né? Então, somando uns 28 anos no Ministério Infantil. Porque eu comecei na adolescência, uns 28 anos, sim. E hoje, tem essas crianças já são mãe e pai. Isso que eu ia falar, porque outro dia, minha filha, eu entrei na Câmara na Câmara de Vereadores, aí veio um assim, me abraçou. Que legal. Davi Ottoni. Eu falei, Davi Ottoni, beijo pra você. Davi Ottoni, o que você tá fazendo aqui, meu filho? Tia, você não sabe não, eu me casei, tenho um filho. E aqui, eu tô trabalhando aqui na Câmara Municipal. Que isso, gente? Ai, tia, mas eu não esqueço das suas aulas. Desse jeito. E muita coisa que entrou em vigor agora já existia com outro nome. Porque eu já era regente de coral de criança. Eu já era regente. Quando tu vê essas crianças velhas, não dá vontade de chorar, não? No caso, a Aline tem já um menino que é de 13 e outro que tem 8, não lembro. Ela era pequititinha. Eu já regia o coral dela, o grupinho. Roupinhas iguais, gravatinhas, já regia o coral ali. Já tinha culto infantil, só não dava o nome. Hoje, muita coisa que já existia, parece que é novo porque mudou o nome. Mas assim, mudou o nome. Foi, mas né? regência de coral infantil já tinha muito tempo com as crianças, porque era a mocidade, os jovens e as crianças. E eram as crianças. Cordeirinho de Cristo. Exatamente. Ovelhinha de Jesus, Cordeirinho de Cristo, né? Grupo Celeste. Soldadinho de Jesus. Soldadinho de Jesus, Grupo Celeste. Já existia isso. Hoje entrou com outro nome, parece que é coisa nova, mas não é. Não é coisa nova. Então já vem assim trabalhando com esse culto infantil há muito tempo. Uma coisa que eu gosto de fazer é culto infantil e reger coral infantil. E outra coisa, cantata de Natal infantil. Coisa mais linda. Eu amo demais. E é tudo criança. Criança narra, criança canta, criança mexe na cortina, criança interpreta, tudo criança. O adulto só fica na retaguarda ali. Adulto não bota a mão. Agora fala pra mim dos bonecões. Como é que surgiu isso? Então, surgiu lá na igreja que antecedeu a DEP, lá na Fé para Todos. Quando eu vi... Quando você era da Fé para Todos. Fé para Todos, né? Ali na Suburbana. Eu conheci uma tia Mar, lá de São Paulo, e vi ela com os bonecos. Eu falei assim, nossa, que bonecos lindos! Ela, você é da onde? Eu falei assim, sou do Rio de Janeiro. Ela, mas é do Rio de Janeiro que minha fornecedora... É mesmo. Aí acabei conhecendo a Lili Inácio, que é a fornecedora dos meus bonecos. Aí eu falei assim, ia ter uma programação lá com as crianças de talentos. Cada um com o seu talento, ia mostrar o seu talento nessa tarde. Aí eu falei assim, vou levar uma bonequinha, vou comprar uma bonequinha para ser o talento, Lilinha. E acabou que não aconteceu. Aí eu já fui para a ADEP e ali já comecei, o senhor já começou a me chamar para ministrar fora, que foi a partir da ADEP, ministrar fora, e aí eu comecei a levar a Lilinha comigo. E aí veio o Theo, aí fui ministrar numa igreja, aí a igreja me deu uma oferta do valor de um boneco, que foi a Nova Vida de Pilares. Aí veio o Theo,
depois veio o Samuel, aí veio a Bia, aí foi chegando os bonecos conforme a necessidade. Porque a igreja, quando me convida, ela é grande, eu levo 5 bonecos. Quando a igreja é menorzinha, eu levo 2 bonecos, entendeu? Porque Tu leva que tem um carro próprio não pra tenho isso? carro, não tenho Vai carro. de Uber, né? Vou de Uber, aplicativo, como né? a igreja mandar, porque a única coisa que eu peço é o Pra levar os transporte. 5 contigo, Aham. você não cabe num carro Eu peço uma pequeno. igreja, um carro maior, Tem que porque ser vai eu uma sozinha. doblô, né? E aí os bonecos são os voluntários da igreja que me convidam. Eu já falo, ó, preciso. São quantos bonecos? Aí ela fala, pode trazer 4. Então, por favor, 2 você rapazes e 2 seleciona moças. 2 pessoas lá da Eu igreja. peço, porque eu não tenho como levar as pessoas, senão não vão me Mas chamar mesmo assim, mais. porque a cabeça dos bonecos é desse tamanho É aqui. cabeção assim, mais ou Isso menos. cabe tudo num carro? Então, dentro do cabeção, eu boto o sapato e a luva. Ah, Ali. tá. A roupa é deles, eu aviso, ó. O voluntário menina, pode ser uma moça, não criança, jovem, adolescente, adulto, uma roupa alegre. E os meninos pode ser calça mesmo, que a blusa eu levo. Então, os voluntários são da igreja, porque se eu levar 5 voluntários, não vão me convidar mais, porque o custo vai ser maior. É verdade. O Então, Ministério Infantil também já está sempre com dinheirinho na conta, né? isso, a igreja nem sempre, tá? Nem sempre, não é por aí, não. O certo Sim. mesmo eu peço transporte. Aí eu peço, que Deus colocar no coração, abençoa a tia Lila, porque a tia Lila, essas ofertas é para manutenção, para recurso. E agora esse negócio de. É muito. Os pastores estão me conhecendo na internet, me chamando para missão. Que legal. Ah, eu sei que você trabalha com crianças, já olhei esse seu perfil, e eu preciso de uma tia com a gente. Eu preciso de uma tia nos acompanhando. Sabe o que eu vi Assim. esses dias? Eu tive num encontro encontro de líderes, né? Aí não vou falar o nome não, que é pra não Mais de ficar feio. tias? Não, de adulto, de velhos. Pastores. Pastores. Aí eu não vou Já falar o participei, nome. às Não, quarta-feira. então, não vou falar o nome não, que é pra não ficar feio. Claro. Aí um deles assim me procurou. Quando dá, eu vou. Então, um deles me procurou desesperado. Aí minha irmã, pois não. Ai, você não pode ir lá não ressuscitar lá o Ministério Infantil. Eu falei, que isso, gente? Como é que é? Já vi Como é que eu muito vou disso. ressuscitar o Ministério Infantil, Eu já vi irmã? muito disso. Eu falei, pastor, mas não tem ninguém, porque a igreja dele é uma congregação da matriz, onde estávamos, dentro de uma comunidade muito, muito falada aqui em Caxias. Então, ninguém quer entrar na comunidade. Eu entro, Tia Lila vai aonde chamar. né? Desde que alguém da comunidade me pegue em algum lugar e me leve. Então, a gente entra, mas a maioria não quer. Então, assim, não adianta só ir lá instalar Ai, Deus. um projeto e depois não ter pessoas para. Então, eu falei com ele, não é melhor abrir um aviso lá, uma propaganda, para um preparo, uma seleção de Dá pessoas curso, que a Lila queiram. dá curso lá. Dá um Entendeu? curso. Aí levanta aquelas pessoas que querem, voluntários pode ser 2, 3, vai com 1, vai com 2. Exatamente. Tá. Colocar uma pessoinha ali, para aquela pessoa dar continuidade. Senão a gente não tem como a gente abraçar tudo. Porque o Ministério Infantil basta ter uma pessoa com o coração aberto. Não adianta vários Sambalate, Tobias, ali, Jéssica, não adianta. 300 ali para atormentar aquele um. Um com objetivo, com vontade, faz. Faz sim. Faz, que até uma pessoa vendo aquele amor vai se chegando. Uhum. Vai se chegando. Porque o Senhor não trabalha com multidão, não, gente. Trabalha com pessoas que querem realmente fazer. Se você tem 2 pessoas querendo fazer, vai fazer mais do que 10 ali dentro. Isso aí, desse jeito. Eu não me preocupo com quantidade mais, não. Não, eu também sou de boa nisso aí, não tenho muita preocupação, não. Agora fala pra mim dessas cores aí, porque pra galera poder entender um pouco. Então, deixa eu começar daqui, ó. Daqui, ó. Tira daí. Antes dela falar das cores, ó, eu ganhei isso aqui, gente, tá? Isso é o bom de quem trabalha com criança, tá? A gente tá sempre ganhando alguma coisa, né? Verdade, Eu amo ganhar as coisas, tá? Ó, Primeiro primeiro eu vou mostrar aqui, ó, a tia meu Lila. boto que eu ganhei. Ganhei Ela 50 tem um botos. botãozinho, né? Que ela coloca pra ajudar a gente, Ministério Infantil. O ministério dela que ela vai pregar. E olha que pulseira maravilhosa, eu vou abrir. Isso aqui tá chique. Olha Tem que coisa strass. linda. Olha, gente. Olha Coloca as no cores da braço. salvação, ó. Já vou colocar logo. Uhum. As cores da salvação. Agora eu posso sair por aí assim, de boa, com minha roupinha chique. Entendeu? E aqui ela põe ainda a explicação, ó. Porque os coraçõezinhos vão explicar aqui para quem, né? Quem quiser adquirir a pulseira já vai explicar as cores, né? De quem nunca estudou isso, que a gente já estudou, mas já pelas cores aqui, pela explicaçãozinha, você já vai saber. Então, muito obrigada, tia Lila, porque eu gostei muito do presente. Vou guardar aqui com muito carinho. Sobre as Agora cores fala do das Plano da cores. Salvação, você que tem uma equipe na sua igreja e a sua equipe ainda não sabe
O que significa o livro sem palavras? Corre! Ela precisa de ajuda da sua equipe. Isso. Porque é inadmissível uma tia do Ministério Infantil não conhecer a história do livro sem palavras. Porque com esse livro aqui você leva multidões de criança a Cristo. E tem uma música nova da tia Lila. Você canta Tem, também, tem, Tia? Porque canto. pra mim isso aqui já, Tem, já tá novidade tem lá demais, nas minhas né? redes sociais. Tem livro sem palavra, papai, eu te amo, mamãe, e o novo que nasceu, culto do bebê. Culto do bebê. E na minha música, para quem não sabe o que significa as cores, diz assim, ó. O amarelo representa o céu onde vamos encontrar a glória de Deus. O preto representa o pecado e pecar nos afasta de Deus. O vermelho é o sangue derramado lá na cruz para salvar a mim e a você. O branco é a limpeza do meu coração. O verde é o crescimento para a minha salvação. Muito bom, Tia Lila! A música tá lá em todas as minhas redes sociais, né? E eu tenho também um clipe com as minhas canções da minha igreja. Com essa então, música. depois eu vou até baixar o clipe para poder jogar também na minha aula, né? O clipe Acho que vai ficar tem. legal, né? Pra jogar na minha Ficou aula. lindo. Aí, um mês, 70 mil visualizações. Glória a Deus. Em um mês. Porque todas as crianças participaram. De 5 a 11 anos. Tia Lila, você não pode faltar marchinha pra Jesus, hein? Não vou falar, não. falte Em nome não, de hein? Jesus. Não falte não, a gente quer te ver lá em cima no trio elétrico, ó, É. só rei, 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 Jesus é nosso rei, chamando a criançada toda, a criançada da comunidade ali da entrada de Duque Show de bola, Caxias, tem né? comunidade Da Vila Ideal, do Parque Vila Nova, do Lagunas e Dourado, todas vão. E do Complexo do Centenário também, ali, Complexo da Mangueirinha, tudo vai se juntar ali e a gente vai marchar. Então, dia 7 eu trabalho com uma comunidade aqui em Caxias, da Prainha. Na prainha? Na É no prainha. dia que? Dia 5. Não, eu não sei, dia não da prainha? conheço. Não conheço essa localidade. Sei que já tem 2 anos já. É o projeto Príncipes e Princesas. Ah, não é o LC, não sei o quê? Eu não sei te LC. dizer melhor. Vou te dar o contato dela para você Aham. convidar ela aqui. É claro, Pastora menina. Manuela. Vambora, Dia vamos 7 estarei lá o dia inteiro. Ai, que legal. Então, manda aí depois pra gente Isso aí. fazer os contatos. Fala pra mim, projetos futuros, como é que estão? Bom, o projeto futuro, assim, como 24 horas o inimigo não para, Não para. o meu projeto é partir pra cima. Uhum. Pra cima, onde Ritmo Deus acelerado. me enviar, vambora. E eu costumo falar com a minha amiga assim, não tem a segunda pessoa, vai eu mesmo. Porque nunca chega a segunda pessoa. A segunda pessoa vem a primeira vez, a segunda vez, na terceira, não posso. Então vai eu e Jesus. Vambora. Então, aonde eu estiver, no banco, já faço isso, no banco, no posto, no supermercado, aonde eu ver uma criança sorriu pra mim, opa! E se eu sair sem essa pulseira aqui, eu estou nua. Aonde eu estiver, eu estou com essa pulseira. Ou é essa, ou vai igual a essa, eu sempre tô com essa pulseira. Se meu braço for assim, tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? É a pulseira. E é muito difícil não estar com essa pulseira. Então, partir pra cima nesse futuro. Esse anel também tá lindo, O hein? anel também tá lindo. É o quê? De botão no final? É botão, vou trazer um pra você Isso também. Isso tudo é botão? É. Eu vou trazer um pra você. Menina, que isso aqui, você só dá ideia boa, hein? Eu vou trazer um pra Pode você. fazer pras crianças também, não? Esse aqui eu adquiro com uma amiga que ela faz, tá? Coisa Eu linda. adquiro com ela. Aí fala. Então, continua. partir para cima. As crianças estão gritando. E eu sempre oro ao Senhor. Senhor, por favor, me dá discernimento aonde tem uma criança desesperada pedindo ajuda. Porque às vezes do lado da gente, do nosso ladinho, a gente não sabe. Ah, criança chata, ela não para. É uma forma de se comunicar e a gente não tem discernimento. Então eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, por favor, o Senhor está voltando. Eu quero ganhar o maior número de crianças para o Senhor. Eu quero povoar o céu com o maior número de crianças. O futuro para mim é isso. Ah, é bom fazer um congresso? Ótimo. É bom você estar num evento assim, que está aprendendo mais? Ótimo. Mas o maior congresso e seminário está aqui. Porque às vezes a gente está no congresso, ai, glória a Deus, aleluia, vou fazer, ai, isso mesmo, ai, Senhor, e chora. Quando sai, não faz nada. Então, congresso é bom, não estou dizendo que você não pode ser seminarista, você pode. Mas, gente, aqui é o maior congresso. E a oração, falar com Deus, assim como eu estou falando com você, fala com Deus. Senhor, aonde que eu não estou percebendo? Porque as crianças nem sempre é pirraça, ela quer falar alguma coisa e ela não sabe. Então, o meu futuro é ganhar o maior número de crianças, sim. Se tiver que fazer um seminário, eu estou cheia de seminário, estou cheia de curso. É bom que cada dia a gente aprende mais, é verdade.
demais. Você fica 3 horas ou um dia, 2 dias em uma cidade estudando, quando volta. Não coloca em prática. E o maior seminário é prática, né? Porque Exatamente. quando você tá no campo missionário, Gente, isso é aqui, outra conversa. Né? aqui tem tudo. Quem quer casar, quem tá doente, quem tá sem resposta para isso, para aquilo, até para arrumar uma casa, tá aqui, ó. A gente, quando é forjada no ferro e no fogo mesmo, Exatamente. né? A única coisa que a gente precisa é da palavra de Deus, porque o resto a gente consegue até administrar isso na hora que a gente está ali pregando para as crianças. Que até com uma folhinha da árvore a gente prega, até com a poeira do chão. E o Senhor vai contar com os disponíveis. Ele quer contar com os disponíveis, que tá difícil. Não adianta você ter um grupo de pessoas no seu ministério infantil, de 50 tias, mas só 10 são disponíveis. É verdade. E tá assim. Em todas as igrejas tá assim. O nome tá lá, mas cadê elas? Cadê eles? Então o Senhor quer contar com pessoas disponíveis, porque Ele tá vindo. E cada criança que perecer, Ele vai contar, ó. Ele vai cobrar da tia Lila e da tia Adriana, né? Andréia. É sim, é verdade. Ele vai cobrar. Porque tem criança gritando do nosso lado e a gente não tá percebendo. Fala pra mim, desse tempo que você faz missões, você já presenciou muito batismo com o Espírito Santo? De crianças? Olha, no Brasil. No Brasil já. No Brasil já presenciei bastante crianças sendo batizadas. Não vou dizer bastante não, eu tô aumentando. Já vi algumas crianças sendo batizadas, já vi sim. Você acha que está diminuindo isso ao longo do tempo? Eu acho que geral. Você via isso com mais são tinha 28 mais anos. Tinha mais, tinha. Era um número maior, era Tinha uma um número frequência maior. Tinha, Hoje frequência você maior. vê numa frequência menor. Menor. E aqui, você acha que é o que se deve isso? Eu acho que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E como que você recebe batismo no Espírito Santo? Quando você busca. Então tá difícil a busca, mesmo dentro de casa. Os pais quase não abrem a Bíblia com os filhos. Os pais não oram com os filhos. Os pais não apresentam. Eles acham que essa linha é o lugar que vai apresentar Cristo para a criança. Então eu acho que a busca do espiritual em casa dificulta uma criança chegar na igreja e saber o que vai fazer. Saber que tem que interceder, que tem que orar mais, que tem que buscar mais. Não é lá que eles vão aprender a ler a Bíblia. Não é lá. Lá nós somos um complemento, né? Mas começa de casa. Então eu acho que esse esfriamento vem de casa. Porque ontem foi que dia? Segunda? Não, ontem foi domingo. Ontem dei aula de manhã, né? De EBD. Uma menina que eu não conhecia, porque assim, entra criança nova. Isso. Então entra uma criança nova, a gente já sabe. Pra mim, essa é nova. Embora a outra tia falou que ela já esteve lá. Ela falou assim, eu vou orar pela oferta. Que oração. Que oração. Aí eu falei assim, você é filha de pastor, de pastora, sua mãe é alguma? Minha mãe e meu pai é pastor. Não quer dizer que porque ela é filha de pastor, que ela orou daquele jeito. É o chamado porque dela já. Tem criança que a mãe não é pastor, o pai não é pastor, não é nem missionário. Mas aquela criança captou. Porque são pastores que exercem a palavra de Deus dentro de casa. Porque ser pastor... Ainda né? bem que ela orou assim, porque teve oração, eu senti Deus naquela oração. Amiga, porque teve uma criança que me pediu, tia pastora, eu falei, pode, baixa a cabeça, botou a mão na minha cabeça. Tem isso. Botou a mão na minha cabeça, the king, the power. Misericórdia, Jesus! The king, sério? Of the king, the power. Eu falei, menino, você não... Meu Pai celeste, falei, garota, onde Jesus você tá aprendendo? Dos crentes, sério? Sabe, né? Falei, garota, onde você tá aprendendo isso? Ele falou, tia... Tá na moda, é meme. Aí eu falei assim, mas isso não é pra você orar assim, não. É por isso que... Ele brincou. Aí eu falei, agora você vai orar sério. Aí ele orou Mas sério. É por isso que no culto infantil, quando eu dou oportunidade para as crianças, aí ela fala assim, eu quero cantar. Qual que você vai cantar? Aí eu peço. Pra eu saber, senão vai deixar de sair curta, não é verdade? Não é, menina? Porque eu vou te dizer, tem umas pegadinhas aí, sabe? Mas eu acho que a fraqueza espiritual mesmo, porque muitas crianças não estão dando mais lugar, porque... Só Jesus. Eu me divirto muito com isso, assim, porque, né, a gente tá ali fazendo a coisa séria, falar de Deus. Filho de king, depois eu falei, garoto, você fala. Não falei nem pro pai, porque senão se o pai sabe uma história dessa, a mãe, só Deus. Mas vamos, a gente já tá partindo pro encerramento, tá? A gente já tá encerrando aqui nosso podcast.
Mas antes, a gente ainda tem alguns minutos. Uhum. E eu quero que você agora olhe para aquela câmera ali e mande uma mensagem para as nossas crianças, o público voltado para 7, 8 e 9 anos, tá? 7, 8 e 9 anos. Embora não seja a minha classe que eu leciono. Ah, mas você é tia, você passa Sou tia, mas eu amo vocês. Porque minhas crianças fazem 7 anos, já vai pro Joyce. Mas eu amo vocês. Jesus chama muito mais do que eu. E não importa o que você está passando. Porque muitas das vezes você não quer conversar com o papai e com a mamãe. Converse com Jesus. Porque o tempo todo ele está de braços abertos, aguardando você abrir a sua boquinha. E conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor e fale com ele, porque ele é o verdadeiro amigo. Ô tia, pode ter crush com 7, 8 e 9 anos? Não pode. Nem com 11, nem com 12, nem 13, nem 14. Essa é a pergunta que não quer calar. Não pode. Manda um abraço pro Enzo pra mim, por favor. Enzo, Jesus te ama e eu também. Não tem esse negócio de crush, não. Tia, foi muito bom falar contigo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, ainda falta alguns minutinhos. Tem a minha música do bebê. Calma que você vai cantar isso no final. Tem a Calma música. aí que você vai cantar essa. Eita. Na marchinha tu vai soltar Tá, isso aí. tá bom. Pra poder fazer aquele lance. Não, aproveitar, amiga. porque Já fui a convidada da aproveitar Martinha. que a 93 foi chamada, vai que, né? Ô, Glória. Vai que uma valer. Vai que surge eis que surge uma nova valer. Ela é de lá, da nossa. É de lá. É. Então, então vamos É. lá. Vamos lá, vamos continuar. Aí, olha só, últimas perguntas agora pra gente encerrar, Manda lá. né? Já falamos sobre Futuro. o futuro, já falamos sobre o projeto, As dificuldades. as cores, o que significam essas cores, né? Para você até é interessante as cores, porque um dia um pessoal de matriz, né, africana, pessoal da religião de afro, me viu com as cores Comigo da salvação. também. Aí acharam que eu era do manto deles. Exatamente. Aí eu fui, né? Assim, eu tava com um aqui assim. Aí eu fui do manto deles, aí eu fui. Aí chegou lá e disse, ô minha mãe, aí que eu queria me dar beijo na mão e tudo. Aí eu falei assim, pode dar beijo, depois não. Aí, mas conta aí, minha mãe, o que significa essas cores? Aí eu expliquei. Aí quando eu expliquei, ué, você não é da nossa religião, não? Eu falei, não, você não me perguntou se eu era da sua religião, você veio me abraçando, eu também fui. Ele, mas é estranho, por que você me abraçou? Eu falei, porque pra mim, eu abraço todo mundo, porque abraço é independente de religião. Brasileiro é assim. Né? Nós estamos aí pra abraçar. Nosso negócio aí, poxa, eu nunca vi isso, mas gosto dessa história. Aí conta essa história aí pra mim. Eu contei, falei, Já pode até cantar minha musiquinha agora, fica mais fácil. eu não tinha a pulseira, falei assim, mas eu ainda falei pra ele, eu faço a pulseirinha também com as miçangas, né? Eles usam miçanga. Com as miçangas, se você quiser usar também, eu posso fazer e te dar as miçangas. E eu não acredito que o pessoal gostou. Legal. Gostou da pergunta que a minha mãe fez, o de crochê, Legal, né? já Eu um falei, evangelismo pra eles. Pô, assim, então, assim, olhando todo, Legal. né? Olhando todo isso. Miçanga é uma coisa que é muito legal Eles para gostam, né? esse tipo de conversa. Mas, assim, olhando todo, né? O geral, assim. Deixa eu te falar, o Adriano Gospel Funk vai. Adriano Gospel Funk. É. Ele vai estar com a gente legal. também, tá? É só um spoiler, tá? E agora vamos sair do podcast e fazer as fofocas. Mas voltando aqui, olhando o contexto todo, né? O que você espera daqui em diante? Porque a gente sabe que se for olhar para Apocalipse, a gente está na reta final, né? De um desfecho final para a humanidade. Isso é o que a gente entende, verdade. respeitando todo o pensamento de todas as outras pessoas da humanidade, a gente tem o nosso entendimento que é esse. Mas olhando o contexto, o que você espera daqui em diante, assim, para o desenvolvimento do Ministério Infantil nas comunidades, na sociedade? O que você espera? Eu espero, assim, que as pessoas olhem as crianças como alma. Porque muitas das vezes a criança deixa de ter o nome dela e ela passa a ser batizada como o ele veio. Ele veio. Ele veio hoje. Ele veio hoje. Né? Seja na comunidade, seja dentro da igreja. Então a gente vê as crianças como almas que precisam conhecer Cristo, porque eu falo, os cavaleiros já estão cavalgando. Já estão cavalgando. E nós precisamos correr com essas crianças. E o que eu quero ver daqui para frente,
A união dos pais também. Os pais precisam colaborar. Não está tendo colaboração. Não está tendo. Está tendo 60%. Tem que ser 100%, ou pelo menos 90%. Não está tendo colaboração dos pais. Mas você não acha também porque por essa conta de famílias desestruturadas, né? Mulheres que não têm marido. Não, mas tudo bem. Mas os que estão ali juntinho, a gente não vê. Não vê colaboração também. Pai, mãe, filho. A gente não vê colaboração. Entendeu? Então, é muito complicado. Às vezes a gente vai falar assim, ó, não dá isso pro seu filho, porque isso aqui, esses aqui... Os pais são piores, né? Você tá santificando tudo. Não vê isso aqui não, porque isso aqui... Tem gente, tem até tias que têm filhos pequenos que estão, sabe? Tem várias reportagens aí falando, não dá isso pro seu filho, elas vão e dão. Tipo, o filho é meu, eu sei o que eu vou fazer. Então, isso dificulta, porque as crianças falam assim, meu pai e minha mãe deixou. Uma rebeldia, né? Quem é você que eu vou acreditar? Eu acho que os pais são uma rebelde. Então, tem pais maravilhosos, você sabe que você é, mas quem não é também sabe que não é. Assiste isso aí, que quem não é então, sabe. Quem não é sabe que não é. Então, ajuda mais a gente. Jesus está voltando. A sua criança, se você puder salvar seu filho, maravilha, mas não, ele já tem o ensinamento da palavra. Então, ele vai ter que caminhar com os pezinhos dele. Então, ajuda eles aí, por favor. É verdade. Então, eu quero para esse futuro que as pessoas se unam. As tias se unam. Sua expectativa é de unidade. Você não é melhor que eu não sou melhor que você. E tem esse negócio também no meio das tias, O Deus que me usa, te usa. O Deus que me chamou, te chamou. Foi o que eu falei contigo. A gente tá tudo no mesmo barco. Eu não quero só curtida. Eu quero a curtida do eterno. Já fui muito disso. Ai, ninguém me curte. Ai, ninguém me segue. Acabou essa meninice minha. Porque o Senhor falou, eu estou vendo o que você está fazendo. Ele falou para mim com pessoas diferentes, sem eu conhecer. Porque era muito preocupada com isso. Caramba, ninguém vai dar crédito. Porque tem muito disso. Só convido quem tem muitos seguidores. Não tem disso? Ela tem pouquinho, então não é boa, não. Tem muito disso. Ela nem é famosa, não vou chamar, não. Então, vamos nos unir. Acabar com esse negócio que eu faço, que eu fiz, eu sei, entendi, eu estudei. Eu sou pedagoga. Sabe aquela passeata? Aqui minha pedagogia. Tem uma passeata lá no Rio, uma vez no ano, né? Não vou falar o nome não, também. Eu tenho que falar as coisas, mas sei falar o nome. Verdade, claro. Eu aprendi que a gente pode Mas quem sabe que tá assistindo sabe o que é. Aprendi que a gente não pode falar muito o nome das coisas não, que senão dá um ruim. Mas quem sabe a carapuça entra. Não é? Então, teve uma passeata aí, tem uma passeata todo ano lá na Zona Sul, que a organizadora pensou na inocência dela de botar só as líderes do Ministério Infantil pra passear. Deu ruim, não vai. Aí foi me perguntar isso. Eu falei, gente, não vai porque uma quer competir com a outra. Porque se eu não quisesse competir, tava todo mundo lá por um mesmo propósito, que é a proteção da criança. Eu falei, então tem que fazer igual a mim. Eu não ponho elas para marchar, eu ponho elas para levar as suas crianças. Isso aí, legal. E aí, cada tia é responsável pelas suas crianças. E ali elas vão estar desenvolvendo, trabalhando, fazendo seu projeto. Porque no meio de um bolo, de uma massa, tem gente com pensamento de tudo que é reforma. A gente também não pode nem, assim, exigir, sabe como? A gente é doida já, de natureza. Esquece que nós já somos doidas. Mas tem gente que acha que é certinho. Então, deixa isso certinho. Mas vamos tentar juntar Quem é louco, vem pra cá. Quem é certinho, vai pra lá. Não, vamos juntar tudo. Os loucos com certinho. Entendeu? Se quiser vir, né? Entendeu? Mas é muito... Eu sou dos loucos. Não, eu também, e você? Cara. Eu também. Fica tranquilo que eu também sou. Mas, assim, a gente, pelo menos, a gente tá querendo fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Deus chamando é um só, a atenção gente. da sociedade, chamando a atenção para a realidade. É um propósito, um Deus, um propósito. Mas cada um no caminho. No seu caminhar. Você no campo missionário, transculturais, missão transcultural, que é o seu chamado aí, né? Eu em outra área, a irmã ali na outra área, não sei quem. Por que não juntar tudo? Para fazer uma coisa só, para falar de um Deus só, para proteger um nicho só, que é criança, né? Nicho, né? Que é o infantil, é criança. Então, assim, a gente torce para que isso melhore, né, irmã? Eu creio, a gente tem que crer. Entre nós. Tem que crer. Tava até pensando em fazer assim, uma conferência, sabe? Faz, um negócio assim. faz. Bora. E me dá a data antes, porque eu vou ficar muito triste se eu não tiver data. Sabe assim, tipo um fórum das líderes do Ministério Infantil. Só pra gente chorar junto. Pra gente achar assim, a gente não é nada, a gente não é ninguém, mas a gente tem um coração voltado para o Vou te levar pra tribo. Bora. Bora pra tribo. Eu tive semana retrasada numa tribo maravilhosa. Aonde? Maricá. Mas eu vou muito em Angra e Paraty. Sabia que aqui em Caxias tem também?
Caxias tem? Tem aquela pastora, eu vou falar o nome, eu vou lembrar o nome dela e vou te passar. Ah, que bom. Tem uma tribo indígena também aqui. Legal, adoro pra missionários, tribo. Amo pra tribo. né? Mas vamos lá que a gente vai junto também. Irmã, estamos encerrando. Ai, que pena. Tá Eu tão quero bom. que você mande assim um abraço especial para quem você tem que mandar aí, pra galerinha ali. Tá Eu bom? quero mandar um abraço especial pra Fátima, que é da Divec, lá na Praça Seca. É uma amiga. Anda lado a lado comigo. Glória a Deus. E dizem que e é bem verdade que amigos é melhor que irmãos, né? Muitas das vezes. a Você Bíblia é que uma, fala isso. você é uma. Fátima, eu te amo em Cristo. Muito obrigada pela disponibilidade sempre. Tá me ajudando, a Josi também. Minha mãe, que não faz mais porque já não tem mais habilidade. E todos aqueles que gostam da tia Lila e principalmente de Jesus, tá? Porque Jesus é acima de tudo. Deus abençoe vocês e vai lá no meu canal, tá? É isso aí, gente. A gente está encerrando aqui o nosso podcast hoje com essa maravilhosa aqui que fez parte aqui desse momento. Lembrando a vocês que ela também vai estar conosco aqui no dia 27 de setembro, às 14 horas, Marchinha para Jesus, você não pode perder. E ainda vamos falar com outras tias, com outras líderes, que vai ser uma bênção. Então, você não pode faltar. Lembrando que semana que vem estaremos de volta aqui com novos convidados aqui, ok? Ainda não sei quem é, mas em nome de Jesus a gente vai saber, a gente vai jogar o spoiler aí durante a semana para você. Fique esperta, mulheres, aí com o link aqui embaixo para você se ligar no que você pode ganhar aí dentro da sua casa. Já imaginou coisa maravilhosa? Ganhar dinheiro dentro de casa? Ui. Então entra aí no link aí abaixo, que tá aí no rodapé. Tenho certeza que o Carlos vai colocar pra gente, né, Carlos? Amado, coloca aí pra gente aí, coisa maravilhosa para você acompanhar o nosso programa. Também fiquem atentos que a gente vai passar aqui, ó, o link Rede aqui social. embaixo, assim, na rede social. E também essa programação vai estar passando também na Claro na TV Metropolitana, do canal mesmo TV da Claro Com. Então você fica acompanhando aí a nossa programação, que nós estamos chique, né, amiga? Amém. Tá bom, gente? Até semana que vem, se Deus quiser. E lembre-se, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.